4 minutos, esse é o Sala de Redação. Hoje é dia de Natal, então, para todos os nossos amigos, companheiros do programa, todo o pessoal da Rádio Gaúcha e principalmente aos nossos ouvintes, um Feliz Natal e que o Papai Noel consiga trazer para todos o grande presente do momento que nós precisamos: saúde. Tá, Papai Noel? Tá? Vê se entrega para todo mundo bastante saúde, que é o que nós estamos precisando e querendo. Olha, para quem está saindo, vai passar o Natal no fim de semana em casa, quem vai sair logo adiante nas férias, vai sair no Ano Novo, eu tenho uma recomendação muito especial. Passe numa loja da Zé Pneus, faça geometria, faça balanceamento, calibre os pneus, veja os amortecedores, dê uma olhada por baixo do seu carro. Enfim, os especialistas da Zé Pneus vão deixar o seu carro tinindo para você ter uma viagem tranquila. Não dá para ficar no meio da estrada, né? Então a Zé Pneus está aí com 37 lojas prontas para lhe atender. Passe numa loja da Zé Pneus, faça toda esta revisão. E esta revisão lhe levará com tranquilidade, você e sua família, para as férias, para os passeios, enfim, para tudo aquilo que é normal nesta época do ano, apesar da pandemia. A gente vai para a praia, a gente vai ter que sair, vai ter que dar um pulinho em Gramado, Canela, essa coisa toda, né? Então, leve consigo a tranquilidade que a Zé Pneus e seus especialistas podem oferecer. O Sala de Redação tem Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado da Frigelar, seu centro completo de climatização, Grupo IESA, vamos juntos, suco de uva integral, além de delicioso, faz bem, e Pix Banrisul, sua empresa tem isenção até 15 de fevereiro no Pix, aproveite. Felipe Gamba, o que dá para esperar do Inter domingo contra o Bahia e do Grêmio contra o Atlético Goianiense? Bom, Pedro, começando pela questão do Internacional, e me parece que tem um assunto muito importante que a gente já abordou ontem aqui no Sala, falamos há pouco em Esportes ao Meio-Dia com o Guerrinha, que é a situação que envolve o Abel Braga. A direção do Internacional vai tentar, neste final de semana, convencer o Abel a permanecer até o final do Campeonato Brasileiro, ou seja, cumprir o seu contrato, por mais que seja uma situação muito difícil, muito delicada, à medida que o Abel já tomou uma decisão e ela é praticamente irreversível. Eu e o Guerrinha há pouco, a gente estava fazendo, Pedro, uma recapitulação do que foi a negociação, a chegada do Abel e o contrato do Abel com o Inter. O Abel chegou ao Internacional chamado por Marcelo Medeiros, né? Ele próprio, Abel, disse que chegou para ajudar o Internacional. Então ele chegou numa situação que ele já conhecia, Pedro. O Inter teria um processo eleitoral no final do ano, a eleição foi agora no último dia 15, o Internacional teria uma nova gestão, ele teria um contrato até o final do Campeonato Brasileiro e ponto, e o Abel aceitou essas condições. Então o que está acontecendo para o Abel não chega a ser uma novidade. A grande questão que a gente estava conversando é o seguinte: talvez tenha faltado, Pedro, uma conversa antecipada, né, entre a nova gestão e o Abel. A eleição terminou no dia 15, talvez uma conversa dia 16, né, para a própria direção do Internacional, a nova gestão, deixar claro qual seria essa ideia. O Abel na última coletiva falou muito em verdade, que ele respeita a verdade. Talvez tenha faltado um pouco de diálogo para que o Internacional continuasse com o Abel até o final do Campeonato Brasileiro e não estivesse nessa situação de domingo ser o último jogo do Abel. Mas o que a gente estava colocando, e eu quero reforçar aqui no Sala, é que não há surpresa para o Abel com relação a todo esse processo. Mas, Pedro, será que o Abel, no seu íntimo, pelo tamanho dele profissional, por tudo que ele representa para o Internacional, será que ele não almejava, daqui a pouco obtendo resultado no Brasileiro, que esse contrato, que estava previsto para terminar no final de fevereiro, não poderia ser prorrogado? Será que ele não almejava no seu íntimo permanecer no Internacional até o final de 2021, Pedro? Principalmente... Principalmente, Maurício, principalmente depois daquela grande atuação contra o Boca e da grande atuação contra o Palmeiras, do Abel ter recolocado o Inter no G4 do Campeonato Brasileiro, aí ele deve estar imaginando o seguinte: porra, eu estou bem, vão me tirar, né? Eu estou fazendo tudo isso. Mas o Pedro, o acordo dele foi esse. Eu sei. Ele mesmo disse, ele veio para um acordo, para um mandato tampão. A ideia era essa, ele sabia disso, eu vim para ajudar, vim para socorrer e tal. Ele até pode almejar, como disse o Gamba, tu está dizendo também, almejar, achar assim, não, olha, como eu estou fazendo um bom trabalho, de repente os caras querem que eu continue. Maravilhoso, sensacional, é isso mesmo. Tal. Mas a ideia inicial era de que ele seria um cara para ajudar no final, já que o Inter estava sem técnico. E aí só desculpa, Maurício, porque assim, ó, porque daí fica uma impressão assim: se ele vencer,
Quer dizer, se ele tiver sucesso, ele vai ter que ser contratado. Mas se ele não vencer, cumpriu-se o trato. Quer dizer, o trato não foi para ele perder. Não foi feito um trato para ele perder. Entende? Não, mas a ambição dele, Davi, faria todo o primeiro era legítima. Claro, faria legítima. todo o sentido dele imaginar que iria adiante desde que os seus resultados o escudassem. E não é o que está acontecendo. Ele não foi classificado na Copa do Brasil, ele não foi classificado na Libertadores. Por mais que tenha feito vitória contra o América e vitória contra o Boca, o fato é, o Inter está eliminado. Para ter essa ambição respaldada pelos resultados, ele tinha que estar classificado pelo menos em uma dessas competições. Porque só o brasileiro com vaga de G4 é menos... respaldado. Ele está respaldado nos jogos. Para ele ficar, Pedro. Ele está respaldado nesses 2 jogos, nesta boa atuação, depois que o novo modelo, como diz o Leonardo Oliveira, foi implantado no Internacional, e também na sua história, né? Ele disse, pô, eu sou campeão do mundo, eu sou campeão da Libertadores. Mas é pouco. Pedro, a história não é pouco, Eu só estou tentando colocar. O retrospecto é. O retrospecto é pouco, o retrospecto recente. E ninguém de nós vai discutir o que o Abel já fez pelo Inter. Mas para que ele pudesse ser cotado para depois de fevereiro, era preciso que ele tivesse classificado o Inter em pelo menos uma dessas competições para poder dizer, escuta, eu estou cumprindo minha missão, vocês vão tirar o cara que está classificado. Não é o caso. O resultado recente dele, o desempenho recente, se eu sou presidente do Inter recém-eleito e tinha o plano de um outro treinador, com estes resultados e com esse desempenho, eu mantenho o planejamento. E eu vou com o meu outro técnico. O Abel não está sendo traído pela nova direção. Absolutamente não está. E outra, né? O Abel pegou um barco em chamas, né? A gente sabe muito bem como foi que ele adentrou nessa situação, né? Valente, lógico, e para ajudar o Internacional, né? E para fazer... E para responder à convocação do Medeiros. Agora, a gente estaria num quadro muito diferente desse que a gente está debatendo agora, se o Abelão continuasse na ponta do Brasileiro, se o Abelão tivesse classificado para a semifinal da Copa do Brasil e se tivesse classificado para a Libertadores. Seria outro quadro totalmente distinto. Claro. Nada disso aconteceu. Então a direção se sente no direito de rever o que ele quer de planejamento para 2021, né? Tanto é verdade que o Abel sabia que não ia continuar, que ele assinou o contrato até fevereiro. Ao contrário do Osmar Loz, que chegou com ele e não tem contrato até fevereiro. O Osmar Loz até está cotado para pegar o time depois do jogo com o Bahia. Né? Ele já sabia disso. E o que incomoda, o que chateia ele, é ele não ter sido procurado, hoje fazem 10 dias da eleição, com alguém dizendo assim, Abel, queremos que você entenda a sua importância nessa chegada. Muitos, ou a grande maioria, não aceitariam um desafio em tão pouco espaço de tempo. Você aceitou. Bom, mas você não vai ser o técnico no ano que vem. Nós já temos um outro projeto, vai assumir um profissional de fora. Nós queremos te avisar ou te pedir para saber da tua disponibilidade de continuar até o final do Brasileirão ou não. Para que a gente possa botar a mão na massa e acelerar ou não acelerar a chegada desse profissional para assumir o time. Isso é que está incomodando ele. Ele acha, e tem as suas razões por tudo que conquistou no comando internacional, que deveria ter tido um outro tratamento. Né? E entende que não teve isso, e isso chateou ele. E vai acabar, eu tenho quase que a convicção, ele fazendo o último jogo domingo em Salvador, e na segunda-feira o Osmar Loz assume até a chegada do novo comandante. Pois é, e quando chega o novo comandante, já se tem uma ideia disso, de assinatura de contrato, etc? Início de janeiro, não? Pedro. Início de janeiro já chega o Miguel Ángel Ramírez por aqui. Tá, não, início de janeiro sim, mas dia 6 já tem jogo, né? Bem início de janeiro. Chega né? antes, chega antes. Chega antes. Jogo é 7.
Tem um planejamento aí para ele chegar, ele resolve as suas pendências, né, na Espanha, passa as festas de final de ano lá e vem para cá. A ideia é que o quanto antes ele possa estar aqui, inclusive um planejamento antes mesmo desse jogo contra o Ceará, referido há pouco pelo Guerrinha. O que eu vejo, Pedro, ainda com relação a essa situação do Abel, é que como tem contrato até o final do Campeonato Brasileiro, como tem contrato até fevereiro, a transparência seria fundamental. Mas eu não vejo essa atitude dele participar de uma transição, tendo um novo técnico aqui e ele comandando o Internacional, como algo que pudesse ser encarado pelo Abel como algo que depreciasse a sua história no Inter. Eu não vejo dessa maneira. Talvez o Abel veja dessa maneira por tudo que ele conquistou, pelo nome dele no futebol e principalmente pelo que ele representa no Internacional. Mas eu não vejo isso como, por exemplo, eu li muito de, seria uma humilhação para o Abel permanecer fazendo uma transição sabendo que não vai permanecer, ou depreciar a história do Abel Braga. Eu não vejo por esse lado. Você, Felipe. Não vejo, Maurício. Por quê? Porque mas eu não acho isso, Gamba. Eu acho que ele faria normalmente isso, até pelo coloradismo, né, dele. Acho que ele faria isso. Eu volto a dizer, o que chateou o Abel foi o silêncio. Bom, se eu não sou importante para virem falar comigo depois de 10 dias de uma eleição, eu não posso ser importante aqui na frente para fazer isso tudo. Eu tenho que me colocar no meu lugar. Nem me ouviram, não falaram comigo, não disseram nada. Agora vão me chamar para mim fazer isso. Eu vejo assim, entendeu? Se tu foi menosprezado ali atrás, tu não vai daqui a pouco te entregar aqui na frente. Eu acho que faltou a comunicação, entendeu? Ele já sabia que não seria o técnico, era muito simples chegar nele e perguntar. Diz, olha, Abel, nós estamos fechando com o novo treinador, não sabemos ainda quando é que vamos tê-lo, e nós queríamos que até lá tu continuasse comandando o time. Pode ser? Pode. Perfeito. Fechada a conta. É que ficam tem as duas partes. É que quando ele se refere faltou a verdade, faltou a conversa. O que talvez aconteça da parte da nova direção, e aí é bem talvez mesmo, porque eu não ouvi isso de palavra de pessoa nenhuma, eu estou falando, tentando me colocar no lugar das pessoas. Se eu me colocar no lugar do Abel, com o que eu tenho de retrospecto, eu não preciso passar pela situação que seria a do trabalho paralelo. Mas, ao mesmo tempo, se eu fizesse isso, não desmereceria absolutamente aquilo tudo que eu tive na minha carreira. Era uma prova de maturidade extraordinária. A outra parte, a direção. A direção pode não ter falado com o Abel ainda, e aí, Guerrinha, tem essa dicotomia desde anteontem que a gente conversa sobre isso, que há informações que correm, não é nem em paralelo, elas se confrontam. Há quem diga que ele já tenha falado segunda-feira com a direção, você ainda brincou que era só para perguntar se tinha tomado a vacina, e há quem diga, que parece ser a sua fonte, de que ele não foi comunicado de nada ainda pela nova direção. De uma forma ou de outra, o certo é que o Abel tem direito de dizer, eu não quero isso para minha vida, eu não preciso disso, e não está atraindo o Inter como o Inter não o está atraindo. Tanto é verdade que ele disse que vai conversar com o Alessandro depois do jogo com o Bahia. Ele disse isso, não fui eu. Duas versões, né, Guerrinha? Uma que ele já falou e outra que ele não falou. A versão que eu recebi é que ele não falará com o presidente antes do jogo contra o Bahia, que ele quer ganhar e deixar o Inter no G4, por decisão dele. Sim. Depois, aí vão jantar, tomar um whiskyzinho, o Abel gosta, chegado num whiskyzinho, 12 anos, 18 anos, aquela coisa toda, tá? Mas eu também gosto. Eu também. Tá? E aí vamos falar, olha, Abel, é isso, é aquilo, Bom, tá. Eu acho que tá bem, tá bem encaminhado o assunto. Agora, uma coisa também, a nova direção do Inter está segurando todas as informações, né? A gente não sabe muita coisa que ainda vai acontecer, assumiu, né, Pedro? Esse é o problema. Mas estão trabalhando, primeiro, antes do dia primeiro, a gente vai saber muito pouco, né? Até por uma questão ética. Mas fazem bem, né, Guerrinha? Claro, eles fazem bem. Eu acho que sim. Eles estão eleitos, estão trabalhando. É deselegante, né? Ficar papagaiando o que vai fazer sem nem estar sentado no trono ainda. Daqui a pouco tá lá o presidente, tu começa a anunciar coisas, até anunciou aí anunciou não, mas já se sabe o executivo, quem será? E aí que fica aparentando? Olha, os caras que estão saindo eram incompetentes. Né? Não, então não. Dia 1º, o que nós vamos fazer? Nós estamos entrando com novas ideias, novos profissionais e a coisa vai seguir. Vou te dar outro exemplo. Parece que a única coisa meio
Olha o exemplo deixa eu dar para você um exemplo do seguinte, a gente tem um consenso, nós jornalistas, ou boa parte deles, que o Internacional tem um problema real na lateral esquerda, não há ali um titular que você confie plenamente. Imagina o presidente que acaba de ser eleito, se ele vai para o microfone e diz assim, olha, minha prioridade é contratar o lateral esquerdo, porque nessa posição a gente está mal. E você tem partidas a jogar com quem está hoje aqui, o Wendel e o Moisés. Você acaba com os caras, né, Davi? Não, o que me parece é que o único problema mesmo, assim, de certo desconforto, seria se o Abel ficasse e o novo treinador estivesse paralelamente trabalhando, né? Aí ia ser estranho, né? Dois treinadores, realmente seria estranho. Agora, a não ser isso, aí o que o Guerrinha está dizendo, se vem a nova direção, senta com ele, conversa, ele diz, não, vai acontecer assim, vai acontecer de outro jeito, aí ele tem mais segurança sobre o que vai fazer. Mas fora isso, não vejo nenhum problema, né? Por exemplo, se o outro treinador ficar apenas observando e o Abel treinando o time, aí ele cumpre o contrato que ele estabeleceu, um contrato curto, depois cada um por seu lado. Trabalhando, o Ramírez já estará, pandemia, né? Trabalhando, o Ramírez já estará em Porto Alegre. Ele não pode ter ingerência sobre o trabalho do Abel. A maturidade, e aí a dificuldade da maturidade é essa. Você não tem por que contratar o treinador que pode estar aqui conhecendo o grupo em 1º ou 3 de janeiro e fazê-lo se apresentar só em março. Você está perdendo tempo demais. Agora, ele pode trabalhar sabendo relatórios de treinamento, vendo o desempenho dos jogadores, sem nenhuma ingerência no trabalho atual. Pô, mas isso nunca houve. Aí voltamos ao princípio, Pedro. Nunca houve uma pandemia que fizesse o campeonato atravessar a temporada. Nunca houve uma pandemia que parasse o futebol tanto tempo. É um monte de nunca houve, né? Essa pandemia é tão grave, Maurício, que eu tô com uma saudade do Guerrinha, que eu vou fazer um FaceTime para ele hoje de tarde. E de mim, então? Para me lembrar daquele rostinho lindo que a vida colocou. Olha o que está fazendo a pandemia para mim. Guerrinha, eu te amo, Guerrinha. Eu sei disso. Não, a resposta certa, Guerra, não era eu sei disso. A resposta certa era eu também. Maurício ficou com ciúme que eu não vou fazer FaceTime para ele. Isso eu não vou falar no ar, mas vou escrever na camiseta por baixo. Que loucura. Mas é isso, né, Guriz? E o Grêmio? O Grêmio é reservão total, né? Parece que não, né? E nem pode ser essa. E nem pode ser diferente, né? Nem pode ser diferente. Tu tá prestes a sentar numa mesa que tem banquete. Tu vai sentar numa mesa que tem sanduíche? Não, tu come sanduíche antes, depois vai pro banquete. Não dá, claro, né, Guerrinha? Claro. Não, mas eu acho que alguns jogadores, pode ser que atuem. Tipo não, assim, o que é certo, vamos dizer assim, que vai atuar? Certo não, o mais provável, tá? O Pinares. O Alisson. Jogadores assim que ele pode estar experimentando, né? Mas o Pinares não pode jogar a Copa do Brasil, hein? Por isso que ele vai jogar, né? O Pinares joga, sim. O Alisson joga, o Luiz Fernando joga. O Luiz Fernando pode jogar pelo lado esquerdo, por exemplo, né? E assim, eu acho que de repente ele pode ser, joga. A minha dúvida é o que ele vai experimentar no meio de campo, né? Porque aí a gente vai ter uma pista. Vamos supor que jogue o Darlan, isso significa que o Darlan não vai jogar na quarta-feira, não começa jogando. Mas eu aposto a sua residência absolutamente ilibada, linda, o seu palacete em Porto Alegre, que o Lucas Silva vai jogar e o Darlan não quarta-feira, Davi. Bota esse apartamento na barca aí. Não, na quarta-feira, por isso que eu estou dizendo. Na quarta-feira. Por isso que eu estou dizendo. De repente, Tassiano também, né? De repente agora joga o Darlan, entende? Isso, exatamente. Essa é a minha suspeita, né? O Tassiano deve jogar domingo. Quem não jogar sábado, quem jogar sábado não joga na quarta-feira. Esse é o exatamente. Do raciocínio. Então, assim, nós estávamos ontem discutindo qual seria o meio de campo do Grêmio, porque a gente sabe, isso é um consenso, que é o setor vital, né? É ali que as coisas acontecem. E é ali que se ganha ou se perde o jogo, em geral, em todos os jogos, e mais ainda contra um adversário que bota 5 jogadores às vezes nesse setor. E bons jogadores. Aliás, uma observação lateral aqui, esse Daniel Alves, que foi durante algum tempo o melhor lateral direito do mundo,
ele sabe jogar, né? Bah. Ele sabe jogar, ele organiza o time, ele tem inteligência. E é duro quando tem que ser duro. Ele é um jogador importante, né? Então, para concluir o raciocínio, por exemplo, se jogar o Darlan e Tassiano, então Darlan e Tassiano não vão começar o jogo na quarta-feira. Vai começar Lucas, Matheus Henrique e Jean-Pierre. É o que eu estou suspeitando. Né? Isso, é por aí. Sabe, vamos tentar montar um time para domingo, por exemplo, Paulo Vitor. O lateral direito deve ser o Wanderson, porque ele não vai arriscar o Vitor Ferraz, que até sentiu o músculo no meio da semana. Aí você tem para a zaga central, Paulo Miranda, David Braz, você não vai arriscar o Tonho, o Rodrigues, porque ele deve substituir o Jeromel. O Tonhão é melhor, Maurício. O Tonhão, não vai arriscar o Tonhão. E lá na lateral esquerda vai de Cortez, meio campo. Darlan, Tassiano, Pinares. Darlan e Tassiano porque não devem começar na quarta-feira e o Pinares porque tem que jogar. Ele não vai Por que tu acha que o Tassiano não começa? Porque eu acredito que se o Alisson for bem, e aí eu chego no ataque, Alisson de um lado, Luiz Fernando do outro e Churinho de centroavante. Aí você vai arriscar? Não, você vai testar o Alisson. É diferente. Se você puser o Jean-Pierre no meio, você arrisca. Se você puser o Alisson, você está experimentando o Alisson para ver se ele pode jogar quarta-feira. Mas esse time que tu escalaste para o sábado, Maurício, esse time que tu escalaste para o sábado remete para quarta-feira um time com Lucas Silva, Matheus e Jean-Pierre, Ferreirinha, Diego Souza e PP. É isso. Sendo que a vaga do Ferreira, pode ser do Alisson. Eu acho que o time pro Morumbi não vai ser esse. Qual é o teu time, Guerrinha? Eu acho que ele vai com o Matheus, o Lucas, o Darlan e o Tassiano. PP e Diego Souza. Se aqui em Porto Alegre ele não teve a posse de bola e tratou de equilibrar o meio-campo, não vai ser no Morumbi que ele vai jogar sem o JP. Mas nesse seu time não tem o GPR. Mas pelo que ele falou no final do jogo que ele quer comprometimento, eu tô por ele. Aí seria bem impactante e equivocado de minha parte, me parece, mas seria impactante. Um time multipragmático para empatar com o São Paulo e o Jean-Pierre no banco. Eu também acho que o Jean-Pierre é tudo isso, Maurício, só que ele comprometeu quarta-feira passada, ele não participou do jogo. Eu acho que o Jean-Pierre é titular no Grêmio, concordo, mas eu estou baseado pelo que disse o Renato. Vem cá, quem é que vai fazer a do Jean-Pierre? Vai fazer o Tassiano. O Tassiano vai fazer essa. Até porque agora, nesse jogo da volta, o Grêmio não vai ter tanta preocupação com o apoio do lateral esquerdo do São Paulo. Coisa que foi feito aqui na arena, que ele botou o Tassiano ali para tentar frear o Reinaldo. O Reinaldo não joga. Então agora o Grêmio precisa fazer o quê? O Grêmio precisa proibir o Daniel de jogar. O Grêmio precisa proibir o Sara e o Igor de jogarem. O Grêmio precisa diminuir o poder de fogo do São Paulo. O São Paulo tem 90 minutos para se atirar. Não vai ficar naquela esperando os últimos 45. Não. O São Paulo sabe que tem 90 minutos para reverter. Se não reverter, tá fora. Mas quem é o lateral esquerdo reserva, uma vez que o Léo Pelé. É o Léo, que é do Bahia, que agora tá zagueiro, mas é lateral de origem. Não, ele é bom jogador, ele é bom apoiador, inclusive. Mas eu quero só discordar dos meus amigos de que o Jean-Pierre Quarta tenha comprometido. Para mim, o Jean-Pierre não foi nem bem nem mal. Mas comprometer seria o São Paulo ter vantagem no jogo por causa do Jean-Pierre. Isso eu não vi acontecer. Não o Daniel Alves e o Jean-Pierre se anularam. Ele não comprometeu, não é isso. Ele não comprometeu. Ele não acresceu. Então, sim, por não ter acrescido, e pelo que disse o Renato no fim do jogo, o que o Renato deve estar passando na cabeça dele? Eu não penso por ele, eu imagino o que ele pensa. Eu não posso de novo perder o meio-campo. Eu já pensei assim aqui na arena e acabei sendo bem sucedido. Bom, então eu preciso tumultuar o meio-campo. No meio-campo eu tenho que ter jogadores que mordam, em primeiro lugar. Por quê? Porque o São Paulo vai se atirar. O São Paulo não tem outra saída. O São Paulo tem 90 minutos para atacar o Grêmio para fazer o gol. Se não fizer o gol, tá fora. Então, eu tenho que poupar, eu tenho que tratar de travar o São Paulo. Como é que eu vou travar o São Paulo? Como é que eu vou espremer o São Paulo? Não, mas pelo que ele falou do Jean-Pierre, não, o Jean-Pierre precisa se comprometer mais. Então eu vou botar um comprometido. Pois mas isso que o Maurício disse, ele não comprometeu. É que a questão assim, individualmente,
Então, a gente pode até dizer, ele não foi como contra o Santos, por exemplo, que ele entregou aquela bola errada lá e o Santos fez um gol aos 11 segundos. Não aconteceu isso. No entanto, coletivamente ele acaba comprometendo, porque ele não participa do esforço coletivo do Grêmio, que era uma entrega dos jogadores do Grêmio, uma entrega dos jogadores, assim, quase desesperada por parte de alguns, como pelo Kahneman e pelo Diego Souza, de não deixar o São Paulo jogar, de retomar a bola, de ir para frente, de fazer com que as coisas acontecessem. Então, quando ele não participa desse esforço coletivo, ele acaba comprometendo um pouco, porque no momento em que o Jean-Pierre está correndo ali daquele passo dele elegante, lento, distante quase das coisas que estão acontecendo, quando ele faz isso, algum outro está correndo por ele. Algum outro está correndo por ele. Porque tu imagina o seguinte, o Jean-Pierre ou faz o grande lance da genialidade que ele tem, ou ele não participa do jogo, porque ele não tem esse espírito competitivo, guerreiro que o Grêmio teve, de superação, se é que pode usar isso, né? Mas essa entrega absoluta ele não teve, e ele não fez o grande lance. Mas esse é o ponto, expressão usada por ti há pouco, né? A genialidade do Jean-Pierre. Bom, o Grêmio tem um jogador que ele pode ser genial, mas ele se apaga em alguns jogos, como a gente viu contra o São Paulo. Então, iria o Grêmio abrir mão dessa genialidade para o jogo da volta contra o São Paulo? Esse é o ponto. E aí eu volto àquilo que a gente conversou ontem aqui, né? Eu acho a expressão usada por ti e pelo Davi comprometer muito forte para aquilo que aconteceu com o Jean-Pierre contra o São Paulo. Eu acho que ele foi muito menos do que ele pode ser, mas eu não vi que ele comprometeu, concordo com o Maurício. Mas aí o Grêmio abdica de jogar contra o São Paulo, o Grêmio vai sem a jogada forte pelo lado com o Ferreira, o Grêmio vai sem o Jean-Pierre, o Grêmio se preocupa demais com o São Paulo. Bom, esse Grêmio vai chamar o São Paulo, algum momento vai tomar um gol, mas assim, em algum momento vai ser eliminado. Gamba, se o Jean-Pierre tivesse feito, digamos, 3, 4 jogadas, pifou o atacante e tal. Porque assim, o jogador no futebol moderno, para jogar do jeito que ele joga, é o Romário. Só que o Romário era o Romário. Com exceção do Romário, eu não vejo hoje em dia no futebol alguém que pudesse fazer isso. O Douglas, vamos pegar o Douglas, tá? O Douglas era um jogador que não tinha, assim, um extremo poder de marcação. No entanto, o Douglas corria de uma forma tal, ele não tirava a bola do adversário, vamos dizer assim, tá? Mas ele ficava na frente do adversário. Ele estava ali impedindo que o adversário passasse para aquele lado. E aí ele se deslocava, vinha, participava, tabelava. De repente viu o Douglas numa ponta, na outra ponta. Então isso é o que se espera no jogador como o Jean-Pierre. Não é que o Jean-Pierre vai ser um super marcador. Não, o Jean-Pierre é o caçapava. Claro. Sabe, o Jean-Pierre é o Tinga, se movimenta. Não é nada disso. Mas se ele tiver uma ideia assim coletiva de que ele precisa impedir que aquele jogador avance com a bola com tranquilidade para poder fazer com que a bola saia um pouquinho mascada e aí sim outro jogador a retome, ele tem que entender isso. É preciso entender isso, porque isso faz parte do movimento do time, né? Renato sentiu tanto isso que tu está dizendo, Davi, que ele chegou a dizer na entrevista claramente isso que tu está afirmando. Isso? Mas deixa eu fazer um contraponto aqui em relação ao Jean-Pierre, que é o seguinte: o Jean-Pierre de quarta-feira ainda era o Jean-Pierre retornando daquilo que o Grêmio não chamou de lesão muscular, mas esse é o tipo do medicinês que a mim vai interessar muito pouco. Não era lesão porque não rompeu a fibra. Olha, ele teve alguma coisa contra o Cuiabá ou contra o Guarani no jogo da volta aqui, que o tirou na metade da partida e depois de o tirar da metade da partida, tirou de outros 3 jogos. Ele ficou 15 dias sem poder jogar. Quando ele volta... Ele jogou contra o Santos lá na Vila. Mas Pedro, esse é o primeiro jogo dele. É o primeiro jogo dele depois de 15 dias. Ele é um cara de compleição física pesada, e a gente está esquecendo, talvez, quando argumenta o que estamos argumentando, que o Jean-Pierre, quando se machuca, ele estava cumprindo todos esses quesitos, inclusive sem a bola. Era um elogio que nós fazíamos a ele. O Jean-Pierre disse lá no Bem Amigos: eu sei que eu preciso trabalhar mais o quesito lá da defesa, de perturbar o adversário, de marcar e tal. Ele é o primeiro a saber, mas ele estava fazendo... Então tu acaba de desescalar o Jean-Pierre por não ter retomado fisicamente as suas condições. Ao contrário, daqui a uma semana, ou agora menos, porque estamos na sexta-feira, mas o Jean-Pierre estará indo para a sua 4ª partida.
o Jean-Pierre estará em condições de poder jogar mais perto do que o anterior, porque ele já descansou, já trabalhou, já treinou mais. O Jean-Pierre que voltou da lesão, que o Grêmio não chama de lesão, era muito inferior ao Jean-Pierre que se machucou e que encantou o Brasil. Maurício, nós da imprensa e boa parte da torcida do Grêmio, não temos nenhuma dúvida que o Jean-Pierre é titular. Não é isso, nós não temos essa dúvida. A dúvida apareceu depois da entrevista do Renato. Baseado no quê? Que o segundo jogo é fora, ele não tem o Jeromel e ele tem a vantagem. Então daqui a pouco ele vai abrir mão, porque ele tem 5 substituições no jogo. Ele toma o gol, ele pode acrescer o poder de fogo. Agora, ele sai abertinho, toma o gol, como é que ele faz? Quem é mais que ele vai ter para mexer no time? Então tem todas essas coisas que ele está pensando, eu não tenho dúvida. Vem cá, eu estou na vantagem. Eu não tenho o Jeromel, eu não posso tomar o gol. Então, daqui a pouco não é nem de descartar que ele pegue um dos seus jogadores de meio campo e faça o que o Santos fez com o Jean-Pierre. Tu vai grudar no Diego Alves. O Daniel Alves. Ele não vai jogar. Ele não vai jogar. A hora que terminar o primeiro tempo, tu nem vem aqui para esse lado, tu vai junto com ele lá no vestiário dele. Bom, aí tu já diminui o poder de fogo do São Paulo. Ele tem que estar pensando essas coisas aí. Por quê? Porque ele tem a vantagem. Ah, não, ele precisa reverter a coisa. Não, ele não precisa. Quem tem que reverter é o São Paulo. Eu não tenho dúvida que o Jean-Pierre é titular. Nenhuma dúvida. Eu fiquei com a dúvida baseado no que ele falou após o primeiro jogo. Nessa perspectiva, ô Guerra, eu vou concordar com o Felipe que disse do risco de o Grêmio, ao propositadamente emascular a sua qualidade, botar no banco o seu jogador mais qualificado de meio, em nome de marcar melhor, você se enxiquera. Emascular eu gostei, viu? Você gostou numa sexta-feira de Natal? Você se enxiquera e traz o São Paulo para dentro do seu campo até tomar o gol, Guerra. Maurício, não tem jeito. Mas isso aconteceu na Arena, ele só não tomou o gol. Aconteceu com o time dele, esse aí ele sentiu o perigo, ele só não tomou o gol, ele andou muito perto de tomar o gol. E só teve uma situação ele só deu um chute ao gol do São Paulo com o melhor time ofensivo dele. Sim, mas ele faz o gol com o Jean-Pierre em campo, Guerra. Eu sei, mas é um gol acidental, um gol que bate na barriga de um, não é uma jogada criada. Esse é o problema. Pelo Ferreira. Não é pelo Jean-Pierre, pelo Ferreira. Bem, mas a bola atravessou toda a área, o goleiro tirou. Entendeu? O chute no gol, o Grêmio tem um em todo jogo com time ofensivo, que precisava ganhar. Agora, ele tem a vantagem, ele não precisa ganhar, por isso que ele pode estar pensando, primeiro, em se defender e guardar as armas caso leve o gol. Bom, mas aí eu vou me atirar, aí eu vou pra cima. Mas, Guerra, deixa eu lhe colocar um contraponto, que é o seguinte: eu concordo com você de que o Grêmio estava tomando uma roda do São Paulo quando faz o gol. Mas ele estava tomando uma roda sem o Ferreira e com o Tassiano. A roda que o Tassiano tentava impedir por ocupar o meio, por cortar o caminho do Reinaldo, o Grêmio estava tomando um rodeão do São Paulo com o Tassiano e tudo. Mas Maurício, é um lance isolado, depois disso não teve mais lance. Esse é o problema. Ah, entrou o Ferreira, o Grêmio foi super ofensivo, criou mais 4, 5... Não criou. Foi uma só. Pois é, então é um lance isolado. Então, tem um monte de nuances nesse jogo que ele precisa pensar muito bem. Muito bem. É uma bela discussão. Qualquer erro, ele acaba saindo em desvantagem. Guerrinha. E se ele sai em desvantagem com o time titular, vai mudar como depois? Guerrinha, eu estou pensando, sabe no que, Guerrinha? Segunda-feira dá uma passadinha ali na IESA para ver o novo Nissan Versa. Olha, tudo que se diz é que é um sedã. É um sedã com tudo que tu nunca viu, Guerrinha. E a partir de 74.500, isso para ti é troco, né? Só na IESA Nissan. Dois, claro, 2. Então, vá conhecer o novo Nissan da Versa, tá? Aliás, o novo Nissan Versa, tá? Procurando um ar-condicionado econômico. Só para te avisar aí que tem um aviso aí que tem acidente em Porto Alegre aí, dá uma olhada aí. É? Tem alguém no ar aí, não? O Thiago Boff deve estar chamando você logo. Fala, Thiago. Sempre na audiência, pessoal, sempre na audiência do Sala. Nós estamos neste momento aqui na Doutor Timóteo com a Marquês do Herval, no bairro Moinhos de Vento. Um acidente que chama muito a atenção de quem passa por aqui pela imagem que foi formada por esse acidente. Um táxi Palio Weekend capotou após colidir com um Honda Fit. Algum dos veículos cruzou o sinal, a gente não sabe quem, né?
acabou cruzando o sinal e o carro voou sobre a calçada e ficou prensado entre o Honda Fit e a árvore. O táxi ficou prensado aqui e ele está de lado. Rapidinho, Pedro, só para pegar uma palavra do Rudimar, que é o taxista. Rudimar, o senhor teve que escalar o apoio de braço e sair pela janela, foi isso? Exatamente, tive que escalar pelo descansa-braço da porta do carro para poder sair pela porta do carona, já que a minha porta do lado esquerdo está de lado virado do carro. Em 10 anos o senhor já tinha passado por um acidente parecido? Nunca na minha vida. Bem assustado, viu, aqui, Pedro, o motorista, mas felizmente ele teve apenas alguns arranhões. A senhora que dirigia o Honda Fit também teve apenas escoriações, mas o acidente que chama muito atenção e tem uma faixa, a faixa da esquerda da Doutor Timóteo com a Marquês do Herval, para quem desce, né, em direção a Cristóvão Colombo, está bloqueada pela IPTC nesse momento. Tá legal, obrigado. Eu sei que você vai chamar um intervalo, a gente está falando do tema, não sei se o tema terminou, mas quando o Renato tinha uma decisão por tomar entre o Ferreira titular na arena ou o Tassiano, e tomou a decisão pelo Tassiano, eu disse antes aqui para você que o Ferreira era a melhor alternativa, mas a do Tassiano não era um erro do Renato, porque ele pensava pragmaticamente em nome de uma estratégia, estudou o adversário e tal. O Renato não errou. Eu não ia considerar um erro o fato de jogar o Tassiano. Mas agora eu quero refazer isso e na hipótese que estamos falando, se o Grêmio vai para o Morumbi, por conta própria, botando o Jean-Pierre no banco, supostamente para se defender melhor, eu quero deixar registrado aqui que me parece um erro muito grande e de altíssimo risco. Muito bem. O que não é errado é usar Gimo álcool 70 aerosol. Perfeito. Porque ele tem a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol Gimo e qualidade comprovada. Bom, isso você já sabe, né? Quando as maçãs deliciosas e suculentas do Zafari encontram a sua nova receita de torta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Top executivo, top of mind. A Ruder é tudo isso, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do Rio Grande do Sul. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Estamos de volta, 1h44. Este é o Sala de Redação no dia do Natal. Quer aumentar suas vendas? Pix Banrisul, sua empresa tem isenção de tarifa até 17 de fevereiro em pagamentos via Pix. O suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, é muito saudável. Não tem adição de água nem açúcar, nenhum tipo de corante. E você se refresca a qualquer hora e ainda aproveita todos os benefícios da fruta para a sua saúde. É sabor de uva de verdade, até a última gota. Beba saúde, beba suco de uva integral, tá? Bom, deixa eu lembrar que quem não deve estar dormindo com tranquilidade é o senhor Fernando Diniz, porque ele tem amanhã um jogo contra o Fluminense, onde ele lidera o Campeonato Brasileiro, 5 pontos à frente do segundo colocado, ou seja, ele precisa ganhar esse jogo, porque ele sim tem pretensão e tem liderança e tem toda a possibilidade de ganhar o Campeonato Brasileiro, mas ele tem na quarta-feira a Copa do Brasil, onde ele está em desvantagem, ele precisa reverter, precisa fazer 2 gols no Grêmio. Enfim, esse rapaz não está dormindo, Maurício. Esse jogo é em Fluminense, né? Em Fluminense. Olha, o São Paulo não tem um elenco suficientemente largo, já que a expressão virou nesse ano o curto e o largo e tal, o curto e o comprido, sei lá, mas o São Paulo não tem esse elenco. O São Paulo vai precisar, alguns dos seus jogadores titulares da quarta-feira, certamente terão que estar em campo amanhã por 2 razões. Primeiro, por não haver um elenco tão espaçoso. Segundo, porque o São Paulo não pode dar o lado para o Flamengo, que joga contra o Fortaleza fora de casa. O Flamengo que agora sempre tem uma semana de treino sem problema nenhum, não machuca ninguém, está sempre jogando legal. O Flamengo tem um jogo a menos, que é contra o Grêmio na Arena, e o Flamengo é o único time ao lado do São Paulo que depende só de si para ser campeão, Pedro. Então não dá para o São Paulo dizer, não, esse jogo eu vou dar um ladinho para o jogo, porque afinal eu tenho Copa do Brasil na quarta-feira. Não dá, porque ele pode abrir o lado irreversivelmente para o Flamengo. Sim, esse não é o problema do Grêmio, que está fora do Campeonato Brasileiro. O Grêmio só pode disputar a vaga porque está 11 pontos atrás do São Paulo, faltando 13 rodadas. O que tu faria, hein, Felipe Gamba? Tu que é um historiador, é um professor, o verdadeiro professor. Pedro, primeiro lugar que o Diniz, ele está cogitando preservar titulares para esse jogo de amanhã contra o Fluminense. Acho que esse é um ponto importante da gente analisar aqui. A decisão, ela não está tomada, mas ele cogita a possibilidade, sim, de preservar titulares. Bom, isso já deixa
deixa bem claro que a prioridade do São Paulo é o jogo da quarta-feira para reverter a vantagem que hoje é do Grêmio, mesmo que ele seja líder do Campeonato Brasileiro. Repito, decisão ainda não está tomada. Mas o grande risco, e esse é o dilema que vai viver o São Paulo do Diniz, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, é essa tomada de decisão. O que ele vai fazer? Ele tem esse jogo de amanhã contra o Fluminense, ok, é amanhã, não é domingo, tem um tempo a mais de recuperação até o jogo da quarta-feira, mas ele tem o risco não só do desgaste, mas daqui a pouco de perder jogadores importantes. E isso que traz o Maurício é muito importante, gente. A gente não pode esquecer isso. O Flamengo, que hoje é o time que persegue o São Paulo, ele só tem o Campeonato Brasileiro. E ele enfrenta o Fortaleza, que é um time que está em queda livre no campeonato desde a saída do Ceni. O jogo é no Castelão, mas o Fortaleza vem de uma pancada, vem de uma derrota no Clássico. E o Ceni conhece eles, né? Nossa senhora, ele montou o time, Pedro. Ele montou o time. Não há treinador no Brasil que conheça mais o Fortaleza que o Ceni. E aí a gente olha para a classificação do Campeonato Brasileiro, e por isso eu concordo contigo, Diniz, realmente ele deve estar perdendo o sono, porque o Flamengo tem 48 e tem um jogo a menos. Se o Flamengo ganha do Fortaleza, ele vai a 51. Ele tem um jogo a menos que é contra o Grêmio no dia 27. E na última rodada do Campeonato Brasileiro tem apenas São Paulo e Flamengo no Morumbi, né, que pode ser a última rodada de um campeonato de pontos corridos, sendo uma final nessa última rodada. Então, né, a gente que reclama tanto daqui a pouco que falta um jogo decisivo num campeonato de pontos corridos, que se perde a emoção. Olha aí, pode ter uma final na última rodada, valendo o título, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Claro, tem muita coisa até lá, né, Pedro? Tem 12 rodadas ainda. Campeonato Brasileiro desse ano tá um campeonato como eu gosto, não é aquele que o Maurício gosta, que tu já sabe quem é o campeão, em junho. Aí o Maurício acha uma maravilha, aquilo, um pontapé no saco. Mas enfim, o Maurício gosta e eu vou respeitar o Maurício. Mas o São Paulo vai ser campeão. O São Paulo vai ser campeão. Não é assim. Não, quantos pontos tem o São Flamengo Paulo e tem o Atlético. Quantos pontos o São Paulo está para o segundo colocado? 5, mas o Flamengo depende só dele, Davi. O Flamengo depende só dele. Sim, tem mas aí, com o São Paulo também. Não, o Flamengo não depende só dele. Só dele. Depende só claro dele, que Davi. Um jogo a mais só. São Paulo. Só dele, ganhou o jogo. Sim, se ele ganhar do São Paulo. Tem o confronto direto. Mas aí a gente pode dizer que o São Paulo também só depende dele. Claro, mas quem está na frente só depende dele. Isso aí é uma barbada. Claro. Mas o Flamengo só depende dele. O Flamengo ganha o jogo atrasado direto e ganha do São Paulo, passou. Não, pois é, mas aí assim, ó, tudo bem, o Flamengo só está pensando no Campeonato Brasileiro, aquela coisa e tal. Agora, o São Paulo, tem que ver os adversários do São Paulo. Sabe, se é que o São Paulo consegue manter essa distância, São Paulo, para te lembrar, tem a dupla Grenal. São 10 jogos, né? Tem a dupla Grenal. Pois é, mas e o Flamengo também não tem? Tem. Não, são 13 jogos. Não. Nós estamos na 25ª rodada, né? 12 rodadas. Não, tecnicamente são 12 jogos, né? Nós estamos na 26ª. Mas o Flamengo tem 13. Isso. Aí é que tem tá. 13. Não, os jogos são tem muito complicados ainda, né? para todos, tem muita coisa. Agora, o São Paulo vai pensar primeiro na Copa do Brasil. Ele vai colocar para jogar no Maracanã, domingo lá, o Reinaldo, por exemplo, que está fora. Vai colocar o Tietê. Ele não vai pensar que ele não vai cru assim, né? Ele vai deixar fora o Luciano, ele vai deixar fora o Brenner, se for colocar, né? Isso, esses caras aí, mas o time... o Breno Menezes tem 18 anos, Guerrinha, ele pode jogar sábado, domingo, segunda, terça, pode jogar todos os dias. O problema é que ele é titular, né, Pedro? Daqui a pouco uma lesão, sabe como é que é? Tu vê só, o Jeromel não jogou em Recife contra o Sport. Aí foi ali e se lesionou. Não pode. Um jogador como o Jeromel, tem uns jogadores aí, olha o Maicon, por exemplo, né? O Maicon praticamente não jogou esse ano. Ele jogou de vez em quando, jogava uma partida, ficava fora 6, jogava uma partida, ficava fora 6. Eu não sei se ele teve uma sequência de 5 partidas, o Maicon. Não sei. Mas ele pode jogar quarta-feira que vem, né? Ele pode jogar amanhã também, né? Pois é, de repente é um jogador que ele vai experimentar, o Renato vai experimentar amanhã, né? Nós não pensamos nisso, o Maicon é uma possibilidade. Porque o Maicon dá respeito para aquele meio campo lá, né? Ele impõe respeito. Tu tem o Maicon no time. Bom, aí já é outra história. Aí o Arroz é mais solto. Né? O Arroz é mais solto. Olha isso, que talento, meu Deus. Aí não vem aqui, né, Maurício? Atendendo ao pedido do Davi aí, vamos pegar os próximos 4 jogos, tá? Os próximos 4 de Flamengo e São Paulo no Campeonato Brasileiro. Amanhã, Fortaleza e Flamengo, lá no Castelão, Fluminense e São Paulo no Maracanã. Depois, na próxima rodada, o Flamengo tem Fla-Flu no Maracanã. O São Paulo pega o Bragantino fora.
Na sequência, Flamengo recebe o Ceará, Maracanã. São Paulo, clássico, contra o Santos no Morumbi. E o quarto jogo dessa sequência, São Paulo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E o Flamengo joga fora contra o Goiás. Esse jogo com o Santos, Parecido, né? esse Parecido. jogo contra o Santos do São Paulo é próximo à decisão da Libertadores ou não? 10 de janeiro. Quando é a decisão? Da Copa do Brasil? Da Copa do Não, a Brasil. Libertadores. Não, a Libertadores. Libertadores é 30 de janeiro. O Santos 30 de está janeiro. na Libertadores, o Santos não está na Copa do Brasil. Tá, mas são 20 dias. Pois é, isso que eu quero. Não, se o Santos ia poupar, isso que eu quis saber. Não, para jogar todo mundo. Agora, se a gente for ver, né, nós estamos falando desse campeonato, que a gente sabia disso, que os jogadores iriam, não treinariam direito, teriam muitos jogos em sequência, tinham passado quase 5 meses, né, parados, tal, toda essa história aí. Então a gente está vendo que os times que têm vantagem são aqueles times, como sempre, tá, de certa forma, também em anos normais e assim, mas muito mais neste ano, são aqueles times que têm uma reposição razoável para o jogador titular. Né? É que a verdade é que o futebol está caminhando para um momento, vamos dizer assim, em que não tem mais essa história de ter um time só. Manga, Cláudio Figueiredo, Marinho, Vacaria, não tem mais isso. Não tem mais isso, aquela escalação que tu tinha na cabeça e era como se fosse um poema, né? Corbo, Eurico, Antieto, Oberdan e Ladim, Vitor Hugo, Tadeu Ritt, Iura, Tarcísio, André e Éder. Não tinha mais, não tem mais isso aí, né? Então, que memória, hein? Pedro, a minha cabeça para informações inúteis, eu sei a escalação do América de 74. Eu sei essa também. Sabe? Então não adianta. Para que me adianta? Perfeito. Pedro, eu tenho a fórmula de Bhaskara na cabeça, menos B mais ou menos B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Para que serve isso? Nada. Qual é o meio-campo do América? Eu não sei para que me O ensinaram meio-campo essa da fórmula América de base. de 74 era Ivo, Braulio e Antunes Edu. Coimbra, da família Coimbra, que joga muita bola, e Braulio. Flecha, Luizinho e Gilson Nunes. Isso aí. Podemos ter um timaço, foi campeão, né, da Taça Rio, ou Taça Guanabara. O Maurício Saraiva já sabia há muito tempo que cultuava a cultura inútil, mas como eu fiquei sabendo hoje. Não, é só o que ronda na minha cabeça são essas coisas inúteis. Agora eu estou me lembrando do Maurício de novo, é que eu vejo aquelas postagens que o Maurício faz no Instagram, estou aqui no meu condomínio, no sol e tal, estou vendo o condomínio todo cheio de problema, e estou me lembrando da objetiva administradora de condomínio. Boa. Tá? Não, mas é feio o teu condomínio, eu estou vendo nas imagens. Desculpa. Tu nunca me convidou para ir jantar aí, mas eu estou vendo nas imagens. Nem tá? a mim, nem a mim. 23 anos, olha aqui, objetiva administradora. Fala com o teu síndico aí, Maurício, tá? Ô, Davi, 23 anos, especialista no que faz. Eu faço os stories todos com a reserva ecológica que tem do lado do condomínio para vir o Pedro no microfone da Gaúcha dizer que é feio. Condomínio com reserva ecológica é um luxo. Ele não está bem cuidado. Então eu estou te oferecendo a objetivacondomínio.com.br, fala com o teu síndico aí, tá? Que ela atende 80% dos condomínios de Novo Hamburgo. Olha só que moral tem Objetiva Administrador lá em Novo Hamburgo. Está chegando em Porto Alegre. Então, quem está na situação do teu condomínio, entra no objetivacondomínio.com.br, está resolvido o problema. Eu devia morar em Novo Hamburgo, eu acho, Pedro. Por quê? Por causa da Objetiva. Não, eu tenho assim um certo carinho por Novo Hamburgo. Tenho. Eu já trabalhei por lá. É uma grande cidade, né? Uma baita cidade. Gosto do pão com chimia, linguiça e então vai morar lá em Bragança Paulista, tem a melhor linguiça do Brasil. Não, é o pão feito em casa, Pedro. Grosso, assim, tá? Em casa, que eles botam chimia, nata e a linguiça. E tu toma com café do leite lá num quiosque no centro de Novo Hamburgo. Com água na boca. Vamos lá. Mas primeiro vamos fazer um intervalo comercial, ouvir as notícias, depois nós voltamos, tá? E aí combinamos, tá? Voltamos depois. E escuta, Maurício Saraiva, amanhã, sábado, tem 3 disputantes do título em campo. O Clube Atlético Mineiro jogando contra o Curitiba, o Flamengo jogando contra o Fortaleza e o Fluminense, o São Paulo jogando contra o Fluminense. Quer dizer, o grosso da rodada está amanhã, né?
Olha, o que vai acontecer é o seguinte, você falou de um monte de campeão, de um monte de candidato, você falou de times, que alguns deles que só tem o Campeonato Brasileiro a essa altura. O Atlético Mineiro, por exemplo, a gente chegou a imaginar, Pedro, de que o Atlético Mineiro seria um clube capaz de tomar vantagem dianteira sobre os demais, porque antes dos demais ele ficou só com o Brasileirão. E o que aconteceu foi o inverso, porque o Atlético Mineiro é um caldeirão, onde mecenas fazem contratações extraordinárias e o salário estava atrasado dos caras que já estavam lá. Como é que você vai explicar para o grupo de jogadores que está chegando gente por milhões de dólares, como aquele Zaratio chegou do futebol argentino, e o salário lá está com 50 dias? Não há ambiente que dê jeito, Pedro. Não há ambiente. O Atlético perdeu tem uma fôlego outra coisa. O Atlético Mineiro ataca que nem índio, né? Não sabe se defender, né? Não se organiza, é verdade. E aí, bom, aí nós estamos no treinador, o senhor Jorge Sampaoli, que no ano passado fez um grande campeonato pelo Santos, esse ano com muito mais recursos, pedindo dentro daquela lógica, ou ganha ou empata ou pede reforços, e ganha os reforços, ele não consegue fazer um time que te dê tranquilidade. Ele tem problema em jogos, inclusive contra os piores times do campeonato. É verdade. O Atlético Mineiro, a sua definição é maravilhosa. Ou eu ganho, ou eu empato, ou o meu elenco é curto. Esse é do Davi Coimbra, eu copiei. Eu copiei. Boa, Davi. Eu acho que o grupo é curto lá no Atlético também, hein, Davi? Se tem um que não dá para se queixar disso, é o Atlético, né? O Palmeiras e o Flamengo também não. Se bem que o Palmeiras, o treinador dele, Guerrinha, o treinador do Palmeiras perdeu um jogo no Campeonato Brasileiro pro Inter, e na coletiva pós-jogo disse que o elenco dele era curto. Pois é. Eu estava olhando a tabela, nós temos 4 clubes envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil. Palmeiras, Santos, Grêmio e América. Muito bem. Não, São Paulo. Isso, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Santos e Libertadores. Palmeiras, São Paulo, Grêmio e América. Muito bem. Bom, desses 4, só tem um que está na zona da Libertadores. Só o São Paulo. O que significa que é o único capaz de abrir vaga no momento para G5. O Palmeiras não está no G4. O Grêmio não está no G4 e o América nem está no Brasileirão Série A. Então seria bom que o Grêmio ou o Palmeiras também galgassem posições na tabela. Porque aí abriria uma quinta vaga na Copa na Libertadores, caso o São Paulo não seja campeão. Também tem esse detalhe. Se terminasse hoje o São Paulo não fosse o campeão, fosse campeão o Grêmio, não abriria, ficaria 4 vagas só no Brasileiro. Porque o Grêmio entraria, né? E tem tudo isso. Tem que dar uma olhada nisso aí. É bom que Grêmio e Palmeiras comecem a ganhar no Brasileiro para entrarem ali naquela turma do G4, G5 no máximo, e um deles ganhar a Copa do Brasil para abrir uma outra vaga. Tem um que vai perder fôlego imediatamente, Pedro, que é o Fluminense sem o Odair. O Fluminense e o Odair já está se atrapalhando legal no campeonato, não tem elenco para ficar entre os 4 de jeito nenhum. Tem alguns times que vivem dos treinadores, né? Esse é o exemplo do Fluminense, é o exemplo do Fortaleza com o Rogério Ceni, que tendo saído, o Fortaleza começou a desabar. Tem algumas questões assim que são próprias do treinador. Mas tem uma coisa, Maurício, eu estou me lembrando do Wagner Mancini, do Chamusca, o próprio Filipão no Criciúma. Algumas coisas acontecem na Copa do Brasil que são completamente inesperadas. Sim, Daqui a pouco o Criciúma é campeão da Copa do Brasil em cima do Grêmio. O Criciúma tinha um timão com o Griso. Grande Griso, meia direita, que pegaria no Grêmio e no Inter hoje. Mas tu não apostaria no Criciúma quando começou a Copa do Brasil, né? Na época, talvez. Nem o Paulista de Jundiaí, nem o Santo André. Os times medianos, bem treinados. Ele não apostaria no Criciúma hoje, que já ganhou. Não, mas o Criciúma hoje está muito mais enfraquecido. O Criciúma que ganhou hoje, não apostaria. Depois de ter ganho, tu não apostaria também, porque tu achava que era mentira. Eu testemunhei a evolução do Criciúma, assim, quando eu cheguei em Criciúma para trabalhar lá no Diário Catarinense, isso é importante. Criciúma nunca tinha sido campeão. Não seja modesto, Davi. Tu é o responsável por isso tudo que aconteceu no Criciúma. Eu vou chegar lá, calma. Não seja modesto. Tu tá antecipando a minha fala. Eu tô dizendo que o Criciúma tinha sido 5 vezes vice do Joinville. O Joinville era octacampeão. Octacampeão, Joinville, time do Nardella. Lembra? Do Alfinete, que depois veio pro Grêmio, do Nardella, que tinha estado no Grêmio, do Paulo Egídio, baita ponta.
Era um baita jogador, o Paulo Egídio. E veio pro Grêmio também. Sim, baita jogador, tá? Então o Joinville era octacampeão. E o Criciúma tinha sido 5 vezes vice-campeão. Tinha contratado, até uma vez contratou o Iura, contratou o Tarcísio, contratou outros jogadores. Uma vez desceu um zagueiro Gomes do Guarani de Campinas, que era da seleção brasileira, desceu de helicóptero, interrompendo um treino no meio do campo do Criciúma. Foi um minerador de lá que tinha dado o zagueiro pro Criciúma, tá? Então ele formava esses times e tal. Aí em 86... Foi a tua participação. Vai chegar a minha participação agora. Onde é que você entra nisso? Tô chegando aí, calma. Isso aí foi antes. Isso aí foi pré-Davi, tá? PD. Certo? Aí temos DD, depois do Davi. O que aconteceu em 1986, que o Criciúma montou um time... A CDC, Davi. A CDC, antes de Coimbra isso. E depois de Coimbra. Isso aí. Em 1986, quando eu cheguei, o Criciúma formou um time, o Milioli Neto era o vice de futebol, o Moacir Fernandes era o presidente, uns dirigentes inteligentes que conheciam o futebol, e Zé Carlos, que nasceu, sabe o Zé Carlos, centro médio do Cruzeiro? Volante do Cruzeiro. Meio ano sem errar um passe. Exatamente, não, do Zé Carlos era um monstro. Fazia aniversário no mesmo dia que eu, 28 de abril, aceito mimos. Esse era um monstro. Aceito mimos, tá? E aí o Heroíno Machado era preparador físico. Que eu já vou comprar o presente, vou guardar. Para aí que deixa eu continuar a história. Heroíno Machado, preparador físico, ele foi fazendo um time modesto, porém sólido. O Rached, lembra do Rached? Jogou no Grêmio, no Novo Hamburgo. Foi o melhor jogador do campeonato. Jorge Veras, na ponta esquerda, que depois veio pro Grêmio. Sabe, o Ginga, lembra do Ginga, que jogou no Inter de Santa Maria? Sim. O zagueiro Silva, que foi do Brasil de Pelotas. Solis, que foi do Novo Hamburgo. Itá, que depois jogou no Grêmio. Sarandi, lateral direito. Era um timaço. Tá? E aí, aquele time foi campeão catarinense pela primeira vez. Por quê? Porque eu estava no Diário Catarinense, evidentemente. Houve uma conjunção. O Davi está se provalecendo hoje que o Léo está no folgão e o Léo não interrompe o Davi, ele está falando tudo de uma vez só. Eu tenho que aproveitar quando o Léo não está, porque os caras dizem assim. Sabe o que os caras dizem pra mim, Pedro? Tu participa do programa Pedro, do Léo? tem que dar um programa para esse rapaz aí. Viu, Pedro? Eles dizem pra mim assim, tu participa do programa do Léo? Não é verdade, ô canalha. Então é o seguinte, ele foi campeão e foi fortalecendo aquele time. Até que fez aquele time com o Griso, com o zagueiro Vilmar e tal, o Luiz Felipe de técnico e tal. Então para finalizar, Soares, centroavante, eu apostaria sim que o Criciúma poderia ser campeão. Tá, mas então eu vou dizer o seguinte, será que o Lisca está perto de reviver aquilo que fez o Mancini, que fez o Chamusca? Será que vamos ter isso de novo? Não vamos ter. Pois eu acho que não. Também acredito que não. Mas ele está perto. Eu não vejo grandes valores nesse time. Não vejo. Foi um jogo acidentado. O gol do América é um passe milimétrico do zagueiro do Palmeiras. Também é verdade que o gol do Palmeiras é um gol de lateral. É um jogo completamente acidentado. A qualidade técnica, eu sei que no mata-mata a possibilidade do mais fraco ganhar do mais forte é enorme. Mas a qualidade técnica é muito grande entre os dois, né? Eu acho que até o América vai se assustar com a chance de poder passar pelo Palmeiras. Claro, né, Pedro, que quando há exceção do time menor conquistar a Copa do Brasil, vira assunto, vira notícia e a gente acaba falando muito sobre isso. Mas não são poucas as exceções, né? Mas o Ceará já foi finalista. Isso, mas aí que eu quero trazer um retrospecto, 31 anos de Copa do Brasil, primeira edição conquistada pelo Grêmio lá em 89. O que a gente teve de surpresa em vencedores, campeões da Copa do Brasil? O Criciúma, que o Davi estava falando há pouco, lá em 91. Depois nós tivemos o Juventude, a gente falou ontem do Loluz, né? 99, uma surpresa. Isso. Depois 2 anos consecutivos de surpresa. 2004 o Santo André, 2005 o Paulista e para mim a última grande surpresa foi 2008, aquele Sport que venceu o Corinthians na decisão, né? Ou seja, via de regra, o grande leva tu não botou o Criciúma, né? Botei. O Brasilense foi finalista também. O Sport tu acha que pode ser considerado uma grande zebra? Será?
Eu não diria não zebra. é tão grande, mas não é zebra. Não estou colocando no mesmo patamar de Santo André, de Paulista. De vida. Mas olha aqui, pega uma decisão Felipe, contra o Corinthians, né? Era aquele Corinthians da reestruturação, aquele Corinthians pós-queda para a segunda divisão. Ele perde uma decisão para o esporte. Mas em 2002 tem o Brasiliense decidindo o título Finalista. do Corinthians e perdendo com erros grosseiros de arbitragem. Casualmente era o Carlos Simon, o árbitro do Morumbi, e errou bastante contra o Brasiliense aquela vez e o Brasiliense foi vice-campeão. Mas aquela vez o Simon foi mal, né? Puxa. É verdade. Não, ali era, pelo que a gente vê, lembra daquele jogo ali, era pro Brasiliense ter faturado a taça, né? E a Copa do Brasil se presta para isso, né? Então, sei lá, né? Não tem dúvida que o Palmeiras é Agora, centenas de vezes melhor, mas vocês e aí? já imaginaram se o América, que o América está classificado para a Série A, né? Se o América vai lá e crava a faca de ponta no Palmeiras e depois acaba ganhando a Copa do Brasil, 50 milhões, tu já imaginou que time vai fazer o América? Tem dinheiro pro resto da vida. Fico pensando em onde estará a estátua do Lisca se isso acontecer. No aeroporto da Pampulha, no estádio Independência, onde é que você bota a estátua do Lisca? Não sei, Maurício, mas vai merecer, vai merecer. Olha aqui, ó. LG Leite Gaúcho, tradição e qualidade desde 1959. A FIDA é sólida por natureza. E Tintas Killing é tinta gaúcha. A tinta do Tinga. Conhecimento prepara para a vida, escolha qualidade, escolha Facate. E seja qual for seu plano, com Cicobi você tem todo o crédito, faça parte. Bom, nós vamos ao intervalo comercial e em seguida voltamos e a última parte do Sala de Redação que está chegando aí. Temperatura. MT Madeiras Tratadas. Estamos de volta, 2h19. Adroaldo Guerra Filho, fiquei sabendo que o Papai Noel passou aí e deixou presentes maravilhosos. Me conta como é que foi a visita do velhinho aí. Largou. Garrinha largou. Não quer nem falar. E aí, Maurício? Cheguei. Pedro, deixa. Tava tirando o avental, Pedro. Tava tirando o avental. Fala, Malenotti. Não é pra rir, olha pra só, falar. deixa eu mandar 2 abraços natalinos. Não, 2 abraços natalinos aí nesse dia especial, como é o de hoje, né? Onde celebramos o Natal. Mas há exatos 30 anos atrás, né, no dia 25 de dezembro de 1990, eu estava em deslocamento para fazer o primeiro ensaio dos acústicos valvulados, né? Hoje é o aniversário de 30 anos Que data linda, que data bonita. do surgimento da banda. A gente se conheceu numa festa de Natal, né, posterior à ceia de Natal, né, do dia 24, e nos conhecemos numa festa de madrugada, assim. E aí rolou uma jam session ali, rolou aquela afinidade toda, e eu fui convidado a fazer um ensaio no dia seguinte, no mesmo dia, na verdade, né? E aí eu atravessei Porto Alegre vestido de Elvis Presley, a caráter, bota de bico fino no topete. Tem até uma foto, né, que eu postei no meu Instagram. Entrem lá, Rafael Malenotti, deixem os parabéns para mim e pra banda, né, e foi muito bacana porque naquela Presley, época, tu imaginas, né, tu faz um... Isso aí, tô lá, parecido, inclusive. E na verdade, o rei do rock não merecia o mais isso. bacana é salientar que há 30 anos atrás, né, eu tava jovial, cruzando a cidade, feliz da vida, tal qual um seu Maurício, cobertura do Grenal do século ali, com toda a jovialidade, fazendo reportagem de campo e pulando com os amigos ali durante a transmissão toda. Então, hoje, quem está pulando de felicidade sou eu por completar 30 anos de estrada, junto com os meus dois amigos, Alexandre Moica e Paulo James. Ô, Rafael, essa é uma parte que quem foi repórter de campo de rádio vai passar o resto da vida dando explicação. Porque uma das coisas que repórter de rádio sempre fez, né, na melhor das intenções, era pegar, quando saísse um gol, e se você estivesse perto de onde os jogadores comemoravam, você tentava botar um microfone no meio para tirar uma
isso era demais. Um negócio de som ambiente, mas você só ouvia a gritaria e uma profusão enorme de palavrões, porque o pessoal ali tá vibrando com o gol e tal. Tanto é que é antológica uma fala de um dos maiores narradores da história do rádio esportivo brasileiro, chamado Armando Antônio Ranzolin, que no meio de uma narração dele, um repórter tentou com essa intenção botar o microfone, e ele disse no meio do grito de gol: fechem os microfones, senão abafa tudo. E aquilo ficou antológico, porque na voz do Ranzolin qualquer coisa é espetacular. E o Mário Lima, que era o narrador dessa transmissão, ele deixou seguir até o fim, mas tudo que entrava era assim, a gritaria, né, onomatopeia e zorra, e metazorra, muita zorra. Zorra era o que mais saía. Zorra tem. O que o Papai Noel deixou aí, Maurício? Não, mas isso aí é bacana demais, Maurício, né? É a época onde a gente tinha essa possibilidade, né? É igual o 1000º gol do Pelé, né? O Pelé faz o 1000º gol, simplesmente o estádio toma conta do gramado, assim, né? Olha, Pedro, que legal, futebol com zagueiro de bigode, chuteira preta. O Papai Noel deixou aqui uma mensagem universal de tolerância, de diversidade, de sensatez, do diálogo que nunca pode faltar entre as pessoas em qualquer seara da vida, política, economia, esporte, em relacionamentos interpessoais. Conversar é fundamental, conciliar é fundamental, divergir é do jogo, mas não é uma divergência que vire ódio, é uma divergência que tenha posições antagônicas e que possam ou não entrar no consenso, mas o respeito permanece se as opiniões, um não convenceu o outro. Essa é a mensagem de Papai Noel que eu rezo muito que tenha sido para todo mundo. Hein? Que para o que vem pela frente. Conversar, dialogar. Quer saber o que o Papai Noel deixou aqui? Quero, claro. Os boletos. Papai Noel não relaxa, ele não relaxa. Felipe Gamba, o que o Papai Noel deixou aí? O que todos nós esperamos, né, Pedro? Dentro dessa linha do que o Maurício trouxe aí. O bilhetinho da vacina, Felipe. É a vacina, né, Maurício? É o respeito pela ciência, é a diversidade, muito amor acima de tudo, né? Isso que o Maurício trouxe aí é importante da gente refletir, né? Pluralidade, diversidade, divergência. Tu vais me amar o ano que vem com tanto amor assim? Sem dúvida, Pedro. Todos nós devemos, né? Muito obrigado. E respeito, né? Respeito à divergência, acima de tudo, porque a gente cresce assim, né, Maurício? É na divergência, é respeitando o contraditório e não na base do discurso de ódio que tanto marcou esse 2020. Então, acima de tudo, né, Pedro? É um Natal e agora vem a virada do ano aí de muita esperança para todos nós. A gente está muito focado nisso, na esperança e na crença, na evolução da humanidade acima de tudo e acreditando, sem dúvida alguma, que sairemos dessa melhores, embora alguns episódios não nos levem a ter tanta convicção ainda com relação a isso, mas ainda mantém um fiozinho de esperança, Pedro. Pois é, hoje é dia de Natal, né? Então um abraço para todos os nossos queridos amigos, ouvintes. Tu não disse o que o Papai Noel deixou para ti aí? Deixou saúde, deixou saúde, o velhinho tá inteiro. Fecha o acordo agora. E hoje é o dia do rebote, né? O Pedro, hoje agora, por exemplo, termina o programa, eu vou almoçar na minha mãe, onde foi o jantar da ceia ontem, e evidentemente sobrou comida, porque a mãe da gente faz comida para 3 dias, e é uma noite só. Então hoje tem o rebote que vai ser a janta junto, porque às 5h30 eu tô no ar de novo, né? Ô Maurício, aquele lombinho de porco, sabe, que tá bem temperadinho. Isso. Bem temperadinho. Sabe o que tu faz, Maurício? Tu corta assim, lascas dele, tá? Lascas do lombinho, bota entre 2 fatias de pão, com o molho, as lascas do lombinho com o molho, abre uma cervejinha bem gelada, Maurício, e aí tu come e bebe pensando em mim. Tá, e o que eu faço com a cereja e o figo que estão junto com o Chester? Cereja e figo? Não, né, Maurício? Faz favor. Davi, o que o Papai Noel deixou aí, Davi? O Davi defende passa de uva. O Davi defende passa de uva, Pedro. Peraí, vamos ouvir o Davi. O Davi deve ter recebido presentes assim a milhão, né, Davi? Não, eu me contento com paz, saúde e que as pessoas não se levem tão a sério assim. Pronto, sabe, pra mim tá bom isso aí. E passas de uva também, te contenta com passas de uva. E um pouquinho de passa de uva, não tem problema. Cerveja e passa de uva, que tal, Malenotti? Então, Malenotti, canta uma música de Natal aí, Malenotti. Malenotti, canta uma música de Natal aí pra nós encerrarmos o programa. Será? Será? Simone. Então é Natal. E o
que você fez, Pedro? O ano termina e começa outra vez. Muito bem, muito bem. Então, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Gaúcha, nossos amigos do Sala de Redação. O alemão tá de aniversário, Pedro. Hoje? Parabéns. Tá de aniversário. Parabéns. Parabéns, Leandro. Parabéns. Malenotti. Saúde, felicidade. Stout. Que o alemão tenha sempre, todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Alemão, parabéns, alemão. Valeu, Pedro. Muito alemão? obrigado aí pelo... Olha aí. Olha só. Me pareceu uma luz alta do operador, hein? O Pedro cantou e o cara botou uma gravação profissional em cima. Não quero fazer intriga, mas eu acho Deixa que de foi ser isso. palhaço, deixa de palhaçada. Ô, alemão, tu sabe que a Tânia Carvalho também faz aniversário dia 25 de dezembro, sabia? Cláudio Brito. Beijo, Taninha. Beijo, Cláudio. O operador tem que saber que não é o estilo do Pedro. Agora esse alemão é vigarista. Chega lá no dia 25, ele quer 2 presentes, do Natal e do aniversário. É ou não é, alemão? É, um par de meia, Pedro. 2 presentes. Isso. O que tu tem aí pro Gaúcha Mais? Esquerdo de Natal e o pé direito de aniversário. O mais legal, Pedro, é que eu descobri hoje que eu tenho a mesma idade da banda do Malenotti. O que é incrível, né? Importante. Dos acústicos, olha aí. Tu sabe Só os que nesse trintão na parada. ano que o Malenotti montou a banda, eu comecei a cantar. Até hoje não aprendi, mas tô cantando, tá? Alemão, Esse parabéns cachorro, pra não, ti. esse cachorro do Leandro Stout, nós não vamos aceitar aqui que ele tá com trintinha, né, gente? Não. Eu Acho que é ouvi o cachorro, Stout lá em Osório, Pedro. Eu era criança, eu ouvi o Stout em Osório. Eu vou rasgar o filme. O Stout serviu comigo. Vamos parar com esse brinquedo. Ele diz que tá com 30. 41, aceitar isso aí. Tô brincando com o Malenotti. Não, 41 tem mais, anos. tem mais. Se eu fosse um jogador de futebol, ia estar me aposentando agora, Pedro. Tu e o D'Alessandro. Pedro, Tá bom. Ei, o Gaúcha Mais vai acompanhar a movimentação das estradas. como é que tá a Freeway, hein? Como é que tá a Freeway? Sem problemas, mas o movimento é maior que ontem. Então tem mais gente indo pra praia hoje do que ontem e é bem compreensível e comum. Porque o pessoal passa as festas por aqui na região metropolitana e quem tem casa na praia, apartamento, acaba indo no dia 25 para depois ficar por ano novo. Nós vamos conversar com a delegada Nadine, chefe da Polícia Civil, para entender a legislação sobre os fogos de artifícios. Tem uma proibição, tem um estabelecimento de limite de até 100 decibéis. Nós vamos entender qual é o canal de denúncia, como será a fiscalização dessa nova lei estadual. Quem é que vai dizer que o barulho tem 100, 80, 120 ou 400 decibéis? É uma fiscalização difícil de ser feita, Pedro, e por isso nós vamos conversar com ela para entender o que eu acho que é impossível. muito difícil. Aliás, foi um questionamento quando da aprovação da legislação pelos deputados estaduais. Levou 1 ano para a regulamentação por parte do governador, do governo do estado, e ela já está valendo para esse período de final de ano. E a gente sabe que os fogos estão aí, nas festas de final de ano, depois das vitórias ou das derrotas, depende do secador ou do torcedor. Nós vamos conversar com estoura mais foguete no secador. Secador estoura mais, claro. Já tem essa aferição aí, Pedro? O cara sabe como é que é? Tá piscando, né? Pô, eles vão ser campeão e tal. E aí, larga-lhe foguete por tudo quanto é canto. É possível mesmo. Nós vamos ter um bom papo também hoje com o empresário palestrante Eduardo Volpato sobre empreendedorismo, mudança de carreira e tudo mais, Pedro. Pô, que legal, vai ser bom o programa, hein? Vou escutando, tá? Vou dar uma chegadinha na praia lá, que a família tá toda lá, vou te escutando, tá bom? Boa viagem. Por isso, um bom Natal para vocês, muito obrigado por tudo, carinho, pela atenção, pelo talento que vocês emprestam ao programa e Feliz Natal também para todos os nossos ouvintes do Sala de Redação, que nós somos extremamente agradecidos. Obrigado, e não esqueçam. E um último recadinho, não fica no sol, eu preciso de ti inteiro do domingo. Tá bom, tá certo, vamos lá, tá, pode deixar. Sol não dá, minhas coxas são brancas, né? Não dá, queima tudo, fica vermelho que nem um pimentão. Não muda o que é bom. Deixa assim, tá bom. Então, senhores, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Se for viajar, vá com tranquilidade, vá com jeito, leve sua família na boa, passa na Zé Pneus, já faz balanceamento, aqueles troços todos lá que tem que fazer lá no carro para chegar com tranquilidade, tá certo? Então,
Final de semana tem a rodada do Campeonato Brasileiro, jogos do Grêmio Internacional que a Gaúcha transmite, e na segunda-feira nós voltamos com Sala de Redação, tá legal? Um beijo a todos, tchau, fui!